Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento, a gente recebe a secretária de Educação do município de Toledo, Janice Salvador, e ela que vem para falar um pouquinho com a gente sobre o transporte escolar. Ela vem dar mais detalhes de como está a situação atual aqui no município de Toledo. Janice, seja muito bem-vinda ao site Toledo News. Bom dia, muito obrigada. É sempre importante a gente ter a oportunidade de levar informação para a nossa comunidade. Obrigada mais uma vez. Então, Janice, a questão do transporte escolar é uma situação, uma questão que vem gerando debate já desde o início do ano, desde o início do mandato do novo prefeito Mário Costenaro. Se você puder recapitular primeiro, antes da gente entrar nos detalhes maiores, como que vocês pegaram a situação ali? Na realidade, as questões que envolvem o transporte escolar, elas são anteriores ao início desta gestão. Nós podemos recuperar a primeira reunião que nós tivemos após a eleição, ainda no mês de outubro, quando nos foi apresentada a situação do transporte escolar. E naquele momento nós já questionávamos a possibilidade de a licitação acontecer nos moldes em que a administração havia pensado. E o que nós encontramos? Uma licitação que foi realizada no dia 12 de dezembro, portanto, muito tardiamente. Se nós considerarmos o número de rotas, de estudantes e de escolas que o transporte escolar envolve, jamais poderíamos imaginar uma licitação sendo realizada no mês de dezembro e ainda imaginando que nós tivemos aí uma troca de gestão, o que por várias razões acaba agravando o quadro. Então, o que nós encontramos foi um processo licitatório frustrado, porque foram propostas 42 rotas para licitação, das quais apenas 6 obtiveram êxito. Então, encontramos um cenário do transporte escolar bastante conturbado, bastante atrapalhado, digamos assim, em razão de que havia sido feito um planejamento e esse planejamento foi totalmente frustrado e exigiu que outras medidas fossem sendo tomadas. Você já foi secretária de Educação anteriormente, agora novamente também foi vereadora. Você citou essa questão do tempo curto para o processo licitatório, uma licitação que iniciou no dia 12 de dezembro. Qual seria o tempo mínimo para que uma licitação fosse bem executada, executada da melhor forma? Veja, para que a comunidade tenha uma ideia do que nós pretendemos fazer, porque como a licitação de dezembro restou frustrada, nós obviamente teremos que fazer outra. E para este ano, nós queremos que o processo esteja concluído com as empresas contratadas no mês de setembro, porque de setembro até o final do ano o trabalho será de conversar com os pais, de orientar os pais e de realizar as matrículas nas escolas para as quais o transporte escolar for destinado. E todo este planejamento não aconteceu. Então, além de nós termos tido uma licitação que realmente foi frustrada, nós ainda tivemos um processo de comunicação com as famílias extremamente prejudicado também. Ou seja, as famílias não foram comunicadas de que haveria mudanças nas rotas do transporte escolar. Então, foi de fato um momento bem conturbado de falta de informação, de insucesso na licitação, de ter que voltar a uma organização anterior. Então, de fato, o que nós enfrentamos em relação ao transporte escolar neste momento, nesse início de ano, foi uma ausência completa de planejamento. E como que foi a conversa com os pais e como que está a situação atual agora? É importante, nesse contexto, nós ressaltarmos que a licitação do transporte escolar, na maior parte das rotas, é uma licitação de praticamente 5 anos. Por isso, havia e há a exigência de um novo processo licitatório, além do tempo, porque também a lei mudou, né? Mas Toledo tinha 77 rotas de transporte escolar. Das 77, 20 têm contratos mais recentes e 57, portanto, já estavam com contratos próximos ao encerramento e por isso a necessidade da licitação. Durante o ano de 2024, a equipe técnica da Secretaria da Educação realizou um estudo sobre o transporte escolar. E foi um estudo importante, porque indica algumas inadequações nas rotas, indica para um tempo de permanência das crianças nos ônibus muito grande, um tempo de espera nas escolas muito grande também. Isso por quê? Porque algumas rotas levam crianças em 5, 6, 7, até 8 escolas. Então é preciso entender que aquela criança que chega primeiro na escola, ela tem que chegar muito cedo para que a última chegue no horário do início da aula, para que a última não se atrase. E esta é uma situação
que não se justifica mais. Nós não podemos mais aceitar que o transporte haja desta forma. Então, considerando todos esses aspectos, das 57 rotas que precisavam ser licitadas, a equipe entendeu que 42 seriam suficientes, ou seja, com 42 rotas, toda a comunidade escolar que necessita do transporte escolar seria atendida, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Das 42 que foram então licitadas, apenas 6 obtiveram êxito, as demais todas restaram frustradas. Então, isso para que a comunidade entenda que o cenário do transporte escolar, com todas essas decisões em 2024, ficou bastante confuso e bastante difícil de lidar. E as famílias também não haviam sido orientadas de que com este novo processo licitatório, os ônibus não fariam mais as mesmas rotas e, portanto, as crianças teriam que ser matriculadas em outras escolas. Mas as crianças já tinham sido matriculadas nos meses de outubro, novembro, portanto, anteriormente ao processo licitatório, as famílias já haviam feito a matrícula das crianças nas escolas da sua escolha, pensando e entendendo que o transporte seria mantido do mesmo jeito como vinha sendo feito, o que não era para ter acontecido. Mas aí, o processo licitatório não deu certo, as rotas, os contratos foram prorrogados e nós tivemos que voltar ao que vinha sendo executado em 2024. E isso realmente criou algumas confusões, porque algumas famílias tinham feito matrícula numa escola, outras famílias tinham feito matrícula em outra escola. Então ficou de fato um cenário difícil para a gente lidar neste momento. Mas ajustamos, e nesses ajustes todos que foram feitos, nós ainda temos 4 pontos de dificuldade, que é a região da Chaparral, que é a região de Cerro da Lola 10 de Maio e do Bangu, Xaxim, linha São Valentim e adjacências ali, que são pontos que agora estão já no processo final de dispensa de licitação. Ou seja, nós tivemos que fazer processos emergenciais para que essas crianças não ficassem sem escola. Isso tudo é bastante ruim, porque nós ainda temos famílias que estão com dificuldade para levar os seus filhos à escola em razão de que o transporte não está circulando. E isso não poderia ter acontecido. Tudo isso deveria ter sido resolvido durante o ano de 2024. E nós estamos agora ainda resolvendo isso no mês de fevereiro. Então a gente reconhece que há uma dificuldade para as famílias, que isso realmente é ruim, mas nós estamos operando aí na força máxima para conseguir resolver a questão. Então, o problema se concentra agora nessas regiões que você citou. Neste momento, sim, nestas regiões. Nós vamos resolver com dispensa de licitação e, na verdade, agora, a partir de agora, resolvidas essas questões, nós vamos atuar num novo processo licitatório que terá que pensar toda a dinâmica do transporte escolar no município de Toledo, buscando veículos mais novos, veículos mais confortáveis para os nossos alunos e sempre primando por uma premissa que é básica. As crianças precisam estudar na escola mais próxima à sua casa. Para essas localidades em que a gente ainda encontra o problema, vocês estão tratando de uma forma emergencial, mas qual que é o recado para os pais nesse momento? Tem alguma coisa para falar nesse sentido? Primeiro que nós reconhecemos a dificuldade que as famílias estão enfrentando. Nós não somos insensíveis ao que está acontecendo. Nós temos clareza de que há um prejuízo às crianças que, por alguma razão, não estão conseguindo ir todos os dias às escolas, porque, de modo geral, mesmo sem o transporte escolar, as escolas e as famílias se organizaram para que todas as crianças fossem atendidas. Mas, sem dúvida nenhuma, há uma dificuldade, né? E nós estamos atuando para que o transporte comece a rodar o mais rápido possível. No entanto, é até difícil para a comunidade entender, mas é preciso reforçar isso o tempo todo. A prefeitura trabalha com alguns ritos legais, existem prazos, existem questões que precisam ser rigorosamente obedecidas, porque se não forem, nós vamos ter prejuízos muito grandes para o prefeito, para o secretário e para toda a equipe técnica. Existe uma lei de licitações que precisa ser observada e isso demanda um tempo que é um tempo incompatível com a necessidade das famílias, com a necessidade dos estudantes. Mas é importante que as famílias entendam que está sendo resolvido. Nós já estamos aí bem próximos da conclusão desse processo todo. Nos próximos dias o transporte começa a rodar. Nesse sentido, o antigo processo funciona até o final do ano letivo e esse novo processo, essa dispensa de licitação também até o final do ano letivo. Então, nós teremos, na verdade, 3 situações acontecendo concomitantemente.
As 6 rotas que foram licitadas em dezembro, elas serão contratadas e o transporte vai rodar. Essas que estarão sendo dispensadas, né, através da licitação, são 4 rotas, vão rodar pela dispensa de licitação e todas as outras vão rodar com a prorrogação dos contratos. Mas essas prorrogações, elas já estão nos prazos excepcionais, não há mais como prorrogar. Então, necessariamente, durante o ano letivo de 2025, será feito um novo processo licitatório para o transporte escolar. E não farão parte desse novo processo licitatório apenas as 6 rotas que foram licitadas em dezembro de 2024. Nesse sentido, você citou que a antiga gestão fez um estudo para tentar trazer melhorias no transporte escolar aqui no município. E vocês farão uma nova licitação para que esse problema não persista, principalmente a partir do próximo ano. Vocês vão utilizar algo desse estudo? Vocês vão realizar um novo estudo? Vão trazer perspectivas que vocês entendem, né? Até porque são outras pessoas, é outra gestão. Como que vai ser esse processo? Há uma questão bem importante aí a pensarmos que nós temos observado que algumas pessoas ligadas à gestão anterior têm dito que o processo licitatório foi um processo inovador, moderno, né? E buscando atribuir a nós a responsabilidade pelas dificuldades que estamos enfrentando agora. O processo até pode ser moderno e inovador, mas ele se mostrou frustrado. Ou seja, nós temos que pensar no processo licitatório também se os prestadores de serviço têm condição de atender aquilo que nós precisamos. Às vezes se eleva muito a régua do processo licitatório, o que acontece é justamente isso. Não temos prestadores de serviço e o processo licitatório resta fracassado, que foi justamente o que aconteceu em dezembro. Então, certamente nós iremos partir do trabalho que a equipe fez, nós vamos considerar os estudos que a equipe fez, vamos partir desta premissa, que as crianças estudem na escola mais próxima de suas casas e vamos analisar esse processo como um todo para que ele seja passível de ser executado, que nós tenhamos empresas em condições de prestar o serviço, porque do contrário nós teremos dificuldades para 2026 e nós não podemos aceitar que isso aconteça. Então nós vamos agora pensar esse processo com mais tempo, com mais tranquilidade, em condições para que possa ser efetivamente executado e que o início de 2026 possa ser um ano muito tranquilo em termos de transporte escolar. Dá para dizer que essa adequação das rotas, até para você citou, para os alunos estudarem o mais próximo possível, para os pais terem a noção de onde matricular os alunos, ter essa facilidade, esse planejamento, é o principal ponto? Esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. Eu vou dar um exemplo para que a comunidade compreenda. E veja, cada família tem o direito de matricular o filho onde entender que é o melhor. Contudo, o transporte escolar não necessariamente tem a obrigação de levar os filhos até esta escola. Então, vamos tomar 2 comunidades aqui, para ficar bem claro para toda a comunidade, mas trata-se apenas de um exemplo. Linha Tapuí e Linha Mandarina. Quais são as escolas mais próximas da Tapuí e da Mandarina? São as escolas que estão na região do São Francisco, do Panorama e do César Parque. Então, as crianças elas serão conduzidas a estas escolas e o transporte escolar levará estas crianças a estas escolas. Então, neste momento, por exemplo, nós temos uma criança cuja escolha da família foi a Borges de Medeiros. Então, vejam o tempo que o transporte leva do César Parque, onde ele poderia parar, para levar uma criança até a escola Borges de Medeiros. O tempo que esta criança gasta para vir até a Borges de Medeiros é o tempo que as crianças que estão lá no Olívio Beal precisam esperar. Elas precisam chegar mais cedo. Então, por mais que isso talvez conflite com o interesse da família, nós do serviço público precisamos pensar nisso. Nós temos que pensar no bem coletivo, no que é melhor para a maioria das crianças. E o que isso significa? Menos tempo dentro dos ônibus, menos tempo de espera nas escolas. E as nossas escolas, elas têm a mesma estrutura. As nossas escolas acessam o mesmo tipo de recurso, o mesmo tipo de estrutura. Os professores acessam os mesmos processos de formação e de materiais. Então, obviamente que as escolas são muito diferentes entre si, né?
são diferentes pelo perfil da comunidade e pela caminhada que cada comunidade tem. Mas em termos de acesso aos serviços, aos processos de formação e aos materiais, isso é o mesmo para todas as escolas. Então nós vamos ter que ser muito racionais na organização do transporte escolar. O processo tem que ser bem planejado. Nós precisamos usar melhor os recursos do transporte escolar, o tempo das nossas crianças e os espaços das nossas escolas também. Dá para dizer que nesse novo processo licitatório um aspecto a ser olhado também vai ser a qualidade das empresas, a qualidade dos veículos, é algo que vai ser bem analisado? Certamente. Nós precisamos ter veículos mais novos, né, que ofereçam mais segurança e conforto às crianças. E precisamos também primar por bons motoristas, motoristas que tenham uma boa formação, que além de atenderem a questão legal, que estejam bem preparados para o transporte escolar, porque estar com crianças e adolescentes todos os dias é muito diferente do que você atuar em outros ramos do setor, né? E que os ônibus, além da questão da segurança, como eu já disse, que eles também tragam alguns elementos a mais em termos de conforto para as nossas crianças também. Janice, já entrando na reta final do nosso bate-papo, só para recapitular, 4 rotas que estão ali com esse problema mais grave atualmente. Houve essa dispensa de licitação. Existe algum prazo para que isso seja contornado, para que essa dispensa de licitação seja concluída? Nós temos evitado de dizer um prazo especificamente, justamente porque existem questões que independem da nossa vontade, né? Que é aquilo que eu antes chamei de um rito legal. Começa com o fornecedor, ele precisa preencher planilhas, nós temos setores que analisam essas planilhas, se os valores não estiverem adequadamente compostos, a planilha volta para o fornecedor, volta para a prefeitura, então é algo que é difícil de se lidar, leva um certo tempo, cada etapa leva 1 dia e meio, 2 até 3 dias para ser concretizado, e somando esses dias, a gente sabe da dificuldade que enfrenta para as famílias. Mas isso está feito, esses processos já estão nos finalmente, e quero que para os próximos dias a gente tenha isso resolvido. A maior parte do nosso problema já passou, né? As famílias agora podem ficar tranquilas que estamos bem pertinho de assegurar o transporte a todas as crianças. Janice, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público e de passar um pouquinho mais para a população de Toledo sobre essa situação do transporte escolar e também espaço aberto para deixar o último destaque sobre o assunto, também o último recado aos alunos, aos pais. Eu que agradeço o espaço e acho bem importante reforçar um aspecto. Tanto a Câmara Municipal de Vereadores quanto a própria comunidade precisa acompanhar esses processos, né? É inadmissível que um processo dessa envergadura aconteça no mês de dezembro. E nós tivemos outros processos de igual importância que também aconteceram em dezembro e que estão nos trazendo problemas. Por que eles não podem acontecer em dezembro? Justamente pelo tempo que esses processos exigem. Por mais que nós nos esforcemos, existe um tempo que não pode ser encurtado. As etapas precisam ser rigorosamente observadas. Então, a comunidade toda precisa cobrar que a prefeitura seja mais eficiente no encaminhamento desses processos, porque se a prefeitura não for, a dificuldade é da própria população. Então, esse é um compromisso que todos nós precisamos ter com os ritos, com os processos que são encaminhados pela prefeitura. Muito obrigado. Nós recebemos a secretária de Educação do município de Toledo, Janice Salvador, ela que veio para falar um pouquinho mais sobre o transporte público aqui no município de Toledo, o transporte escolar aqui no município de Toledo, e ela trouxe ali todos os detalhes da situação atual, todo o processo licitatório e todos os detalhes nesse sentido. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News e também no nosso canal no YouTube. No YouTube, para ter acesso a tudo em primeira mão, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais!